2 Samuel, capítulo 19, versículo 35. Todos encontraram? Os que encontraram, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ler apenas o versículo 35. O versículo 35 diz assim: já tenho 80 anos e não tenho mais prazer em mais nada. Não sinto o gosto do que como ou bebo, e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Pode tomar os seus assentos, glorificando e exaltando a Deus. Agradeço aqui esta rica oportunidade e a Deus. Louvado seja Deus. Agradeço aos obreiros que estão aqui à minha retaguarda e ao pastor da igreja. Nós estamos aqui diante de um texto em que um homem por nome Barzilai fala que tem 80 anos e ele não tem mais prazer em mais nada e que não consegue mais ter sabor do que ele come ou bebia e que não conseguia mais ouvir a voz dos cantores e que ele seria um peso para o seu rei, para o seu Senhor. Louvado seja Deus. A história desse homem começa aqui no versículo 31 e vai até o versículo 39. Barzilai era um homem amigo do rei Davi. E uma certa vez, Davi passando ali o rio Jordão, atravessando, e estando com ele Barzilai, ele, o rei Davi, faz um convite, ou seja, uma proposta para aquele homem. E aquele homem, ele recusa a proposta, ele recusa o convite e não aceita, porque ele se queixava que já tinha 80 anos e para ele já estava no final, já estava acabado. Então eu vim aqui testemunho hoje, esta noite, que fortalece a minha fé, e ao fortalecer a minha fé, eu glorifico e exalto a Deus, porque só o Senhor é Deus, só Ele pode fazer todas essas coisas. E ao meditar neste versículo, no versículo 35 do capítulo 19 de 2 Samuel, eu pude entender e ver um homem aqui dizendo para o seu Senhor, para o seu rei, que ele não queria mais nada, mas senão a morte para ele. E aqui este homem ainda com a oportunidade de viver mais alguns anos. Ele disse que está cansado, ele disse que não pode mais continuar a caminhada. E quantas pessoas não estão por aí querendo a oportunidade que aquele homem ali teve e ele recusou. Com base nesse texto sagrado, eu quero levar os meus irmãos a refletir também comigo lá em Josué capítulo 14, a partir do versículo 7. Eu vejo um homem por nome Caleb, a partir do versículo 7, ele é chamado por Moisés para ser enviado à terra prometida, a terra a qual ele ia espionar, para lhe trazer um relato de como era aquela terra. E ali, na idade de 40 anos, Moisés envia eles e outros homens. E ali no versículo 7 do capítulo 14, nós vamos ver, e ali ele traz um relato, e um relato sincero, ou seja, ele fez tudo aquilo que o Senhor lhe ordenou que fizesse fielmente. Mas no versículo 8 deste mesmo capítulo de Josué, nós vamos ver que os companheiros de Caleb traz uma notícia, mas uma notícia de terror, medo e pavor. Mas Caleb fez tudo conforme o Senhor lhe mandou fazer fielmente. E no versículo 9 ainda, continuando no capítulo 14 de Josué, nós vamos ver Deus usando a Moisés, fazendo-lhe uma promessa essa perpétua, a qual a terra onde Caleb foi ali visitar, ou seja, espionar, era ser dada a ele e a sua família por herança perpétua, porque ele fez tudo fielmente como o Senhor lhe pediu. Essa é a importância da fidelidade. A importância da fidelidade é que nós sabemos que o nosso Deus, aquele que é fiel a Ele, Ele sempre está recompensando. Como eu vi aqui pessoas relatando o seu testemunho e vi que o Senhor recompensou justamente. Louvado seja Deus. E no versículo 10, continuando ainda no capítulo 14 de Josué, nós vamos ver, diz assim o texto sagrado: e continuou Caleb:
E veja agora, já faz 45 anos que o Senhor, ou seja, Deus usou a Moisés dizer essas coisas para mim, enquanto ainda o povo caminhava no deserto. E veja eu hoje aqui, o Senhor tem me conservado com vida até hoje. Terminando o versículo 10, ele vai dizer: já tenho 85 anos de idade. Ou seja, posso ver um homem que tinha 80 anos dizendo que queria parar e que ali chegaria a sua morte e ele queria ficar por ali mesmo, porque o rei Davi lhe faz um convite, lhe faz uma proposta. Qual era a proposta? De levar ele até Jerusalém, ou seja, uma cidade ao qual ele pudesse receber todos os cuidados do seu senhor, ou seja, do seu rei. Ele ia servir ao rei, mas o rei ia lhe cuidar dele, ou seja, não ia deixar nada faltar dele. Este é o propósito de ser fiel a Deus. E o Senhor, ou seja, o rei, não insiste. Ele não insiste quando ele diz que não quer, e não quer, e não quer. Ou seja, ele não aceita a proposta e dá desculpas e termina dizendo que não quer. Mas aqui ainda no capítulo 14 de Josué, o versículo 11, eu posso ver um homem determinado em ser fiel ao Deus, ao Todo-Poderoso, ao qual estamos fazendo menção do nome dele aqui esta noite. No versículo 11 ele vai dizer: e ainda hoje tenho tanta força, me sinto com tanta força, como se naquele dia ao qual fui convocado para espionar a terra prometida. Ainda tenho bastante força para guerrear nos exércitos e fazer o que é preciso. Louvado seja Deus. Ou seja, eu posso ver um homem de 85 anos determinado a fazer a vontade do seu Senhor. Eu vejo um homem de 85 anos dizendo: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, não o que eu quero, mas para fazer a tua vontade. Se você veio até aqui esta noite, se você está aqui até essa noite, é porque você serve um Deus, e esse Deus é um Deus de poder, e Ele reina, e Ele está vivo, e a mão dele está estendida sobre nós. Louvado seja Deus. Voltando para 2 Samuel, capítulo 19, versículo 35. Quero tirar 3 lições de vida aqui desse texto. 3 lições. A primeira está aqui: já tenho 80 anos e não tenho mais prazer em mais nada. Em outras Bíblias vai dizer: já não consigo discernir, ou seja, não consigo discernir entre o mal e o bem. A primeira lição está aqui, a primeira lição de vida, a qual esse homem está nos dando aqui um exemplo que nós devemos pegar como conhecimento para fazer o certo, para tomar a decisão certa. Ou seja, neste versículo, nesta parte aqui, eu posso entender um homem dizendo que não tem mais apetite, ou seja, que ele não consegue mais discernir entre o bem e o mal. Em Provérbios capítulo 2, versículo 6 vai dizer que o Senhor dá o conhecimento, e da boca procede o discernimento e a sabedoria e o conhecimento. Quem é que dá a sabedoria? Tiago vai dizer no capítulo 3, a partir do versículo 17, que toda boa dádiva, ou seja, o conhecimento, vem do céu, e ele é de Deus. Dado a quem? Ao homem. Dado a quem? A mim e a você. E eu vejo aqui um homem que caminhou com o rei Davi, um homem que estava ali diante de um rei, usado por Deus, servo do Deus Todo-Poderoso, e de repente ele diz que não quer mais servir, que quer ficar por ali até chegar ao seu último suspiro. Quantas e quantas pessoas têm deixado de servir, têm deixado de fazer a vontade de Deus, porque não tem mais discernimento. Na minha Bíblia vai dizer: já não tenho mais prazer em nada. Envolvido e se deixando se levar com entretenimento, fábulas e mentiras, tem deixado muito servo de Deus sem discernimento, sem sabedoria, sem conhecimento, e acaba tomando decisões que podem lhe acarretar a morte espiritual. E eu lhe dou-lhe um tema a esta mensagem. O tema dessa mensagem é: não deixe chegar à fraqueza espiritual. Por que a fraqueza? Porque quando a pessoa está fraca, ele não tem vigor, ele não tem vida, ele não tem mais ânimo, e estando assim ele não consegue distinguir e nem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Ou seja, nós vivemos numa sociedade em que há um senso, e esse senso está aí plantando diretrizes nas nossas famílias, e de pouco a pouco eu vejo pessoas
final de tudo, eles venceram, querendo plantar diretrizes, ou seja, coisas que a nossa Bíblia, ou seja, que a minha Bíblia e a sua, diz que não é de Deus, mas é do inimigo de nossas almas. E quando a pessoa não tem um decidimento, ele vai ali se deixando engordar, se deixando se levar por aquilo, e de repente a casa dele, a família dele está cheia e infectada com esse senso que cresce a cada dia. E aqui a Bíblia nos alerta, mas alerta que não devemos trilhar o caminho que esse homem trilhou, mas o caminho que Caleb trilhou. Está sempre com força e determinado a servir o Rei dos Reis, porque nós pertencemos a um exército, e esse exército tem um dono, é o Deus Todo-Poderoso. É um exército que não peleja para perder, é um exército que nunca perdeu uma batalha. Louvado seja Deus. Segunda lição de vida: não sinto gosto do que como ou bebo. Outro ponto interessante e importante: o homem já não tinha mais um paladar, o homem ele já não sentia mais o gosto do que ele comia ou do que ele bebia. Posso aqui entender que aquele homem já não tinha mais prazer em estar ali meditando, ou seja, navegando nas santas e sagradas escrituras, porque a partir do momento que o homem perde o discernimento, que ele perde o conhecimento, que ele perde a vontade de meditar nas sagradas escrituras, ele não sente mais prazer, mas ele deixa ela ali jogada e vai se entender com entretenimento, com fábulas e com mentira, e sendo assim, jamais ele vai sentir um gosto ou até mesmo um prazer. Nós temos um mundo hoje que o inimigo preparou uma cilada, preparou uma armadilha, ao qual ele está tipo como se fosse uma teia de aranha, onde todos pousam, perdão, onde muitos estão se deixando se prender naquela teia. Onde muitos estão se deixando se prender por aquela teia. Eu vejo um homem dizendo aqui que não sente mais gosto do que ele comia ou bebia. Como ele era um homem amigo do rei Davi, ou seja, posso dizer alguém conselheiro, eu consigo imaginar humanamente que aquele homem era um servo de Deus, mas aquele homem perdeu o gosto de meditar nas santas sagradas escrituras. O sentido da palavra aqui é espiritual, as santas e sagradas escrituras é espiritual. Quando nós abrimos ela, quando ela está aberta, é a boca de Deus falando aos nossos corações, é a boca de Deus falando aos nossos ouvidos. O apóstolo João vai dizer no livro profético de Apocalipse que ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o homem já não tem mais prazer. Mas se eu te dizer que a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que o Senhor disse que nós devemos comer este livro, mas meu irmão, nós vamos comer arrancando as páginas dele e comendo? Não, irmão, o sentido da palavra aqui é configurado, ou seja, é espiritual. Você tem que comer o que está dentro dele, você tem que distrair o que está escrito nessas páginas e se alimentar dela. Sabe por quê? Porque lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2, a partir do versículo 8, eu vejo o Senhor dizendo: filho do homem mortal, ouça o que eu te digo, não sejas rebelde, mas coma o que eu te dou por alimento. O que? Versículo 9 ainda no capítulo 2 de Ezequiel, ele vai dizer, Ezequiel dizendo: eis que eu vejo uma mão estendida, e nessa mão estava o que? Um rolo, ou seja, um livro, e nele estava escrito, versículo 10, ele estava escrito por dentro e por fora, escrito o que? Lamentações. Então veja que ele vai dizer no versículo 8, que ele vai dizer o que? Filho do homem mortal, ele faz questão de dizer. Ele está dizendo o que? Que nós somos mortal, mas não dependemos dele para viver. Louvado seja Deus. Não seja, ouça o que eu te digo. Ouça o que eu te digo, não sejas rebelde. Sabe por que ele está dizendo rebelde? Porque Israel não queria mais se alimentar das santas e sagradas escrituras, mas estava envolvido com adoração a ídolos, ou seja, entretenimento, coisas que há no nosso mundo, ou seja, na era do século 21 ainda está bem presente e com força total. Pessoas não querem mais tirar tempo para meditar nas santas e sagradas escrituras. E aí no capítulo 3 ele continua dizendo, o versículo 1 de Ezequiel, ele vai dizer: filho do homem, come o que está escrito
desse livro, ouve o que está escrito dentro desse livro, e depois vai e prega, ou seja, vai e anuncia a Israel. Versículo 2 ele vai dizer: e abri a minha boca, e ele me deu de comer, e comi. Versículo 3, acrescentando ele disse: enche o teu ventre, enche as tuas entranhas. E ele disse, Ezequiel, e era-me doce como mel. Louvado seja Deus. A palavra de Deus era ali naquele momento, e é até os dias de hoje, como o irmão falou, o nosso Deus nunca mudou. Ele é o Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, mas quem mudou foi o povo, quem mudou foi a nação, quem mudou foi a gente que mudou. Mas o nosso Deus continua operando milagre, ele continua fazendo a sua vontade na nossa vida. A gente às vezes aqui não deixa. Ainda na segunda lição, quando o homem deixa de se alimentar das santas e sagradas escrituras, quando ele não tem um relacionamento, quando ele não tem uma intimidade com a Bíblia, ele vai ter prazer em quê? Ele não tem prazer em nada. Então todo servo de Deus, todo cristão, como diz as santas e sagradas escrituras, nós devemos se alimentar do que está escrito neste livro. Ele disse, escrito, versículo 10, escrito por dentro e por fora. Se eu estou cheio dele por dentro, é claro que é notável, como aquela mulher notou que Eliseu era um verdadeiro homem de Deus. Louvado seja Deus. Então quando você está cheio dele, você está cheio dentro e fora também. Louvado seja Deus. E Jesus ainda vai acrescentar ali no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 4, versículo 13, diz: e aproximou-se Satanás de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Versículo 3, versículo 4 ele vai dizer: e respondeu-lhe Jesus: afirma as santas e sagradas escrituras que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 vai dizer: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te deu um maná a comer que os teus pais não conheciam, para te levar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, a Bíblia é bem enfática em dizer que o homem não vive só de pão, mas da palavra. Eu fico com a Bíblia, eu fico com as santas sagradas escrituras, porque dela está aqui a vida eterna. Louvado seja Deus. Última lição, já vou encerrar. Aí no versículo 35 ele vai dizer: já não sinto mais gosto no que eu bebo, no que eu como ou no que eu bebo. Já não posso mais ouvir a voz dos cantores. Problemas que até os dias de hoje estamos vendo. Olha os bancos todos vazios, quase todos vazios. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas olhem para a Bíblia, não olhem para o homem. O homem já não conseguia mais ouvir a voz dos cantores, ou seja, algumas versões vai dizer dos cantores e das cantoras. A minha Bíblia diz só cantores, mas algumas versões vai dizer cantores e cantoras. Mas meus amados irmãos, raciocine comigo. O homem recebeu uma proposta de ser bem cuidado, uma proposta de estar na casa do rei, em Jerusalém, e ter todo o cuidado dele, mas ele o recusou. Quantas e quantas pessoas não foram pegadas pelo laço, enganadas pelo inimigo, deram até desculpa para os seus líderes, para hoje não estar aqui, servindo ao Deus o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Aqui vejo um homem recusando os benefícios que Deus tinha para ele, de cuidar dele, assim como Deus tem cuidado de nós. Nós às vezes aqui somos ingratos e ruins e recusamos a poderosa e potente mão do Senhor para nos abençoar. Louvado seja Deus. É um perigo imenso, irmão. É um perigo aqui quando você não consegue mais ouvir a voz de Deus, ou seja, a mensagem cantada é uma das mensagens mais lindas. É uma mensagem que envolve, é uma mensagem que toca o coração, é uma mensagem que te leva a aclamar e adorar o Deus o Todo-Poderoso. E o homem já tinha perdido a sua
sua audição. Um problema muito sério. Porque quando você já não se alimenta mais da palavra, já não ouve mais a palavra, não consegue discernir entre o mal e o bem, você já está num momento de calamidade. Momento esse que o mundo todo passa. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus, capítulo 24, versículo 7, vai dizer que haveria um tempo em que haveria terremotos, tempestade, fomes e pestes. Mas ainda não era o fim, era só o princípio. Eu acredito que o que nós estamos passando é só um ensaio. Eu acredito que o que nós estamos passando é só um ensaio. Mas ainda no versículo 12, ele vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O nome disso é fraqueza espiritual. E quantos não têm se agarrado e deixando se agarrar esta rede que está aí fora? Não perca, irmão, a oportunidade. Todas as vezes, todos os dias que você acorda pela manhã, venha a oportunidade que você tiver de estar na casa dele, lá na sua casa, aonde você estiver, e tributar a Deus e agradecer pelo fôlego de vida, de agradecer a Deus por aquela vida, de agradecer a Deus por aquilo que ele está fazendo na sua vida. Encerrando aqui agora, pode ficar sobre os pés, e eu encerro com o último versículo. O homem que já não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16 vai dizer assim: porque toda a palavra, ele está dizendo toda hoje, na sua totalidade, toda a palavra é divinamente inspirada por Deus, apta para quê? Para ensinar, para corrigir e para instruir o homem de Deus para toda boa obra. Por quê? Para que o homem esteja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra de Deus. Versículo 17. Então é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós viemos aqui neste lugar, adorar e glorificar e tributar a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E por que precisamos estar aqui? Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 26. Essa é a parte mais importante, e nós vamos fechar esse culto de hoje com chave de ouro, porque aqui temos o Consolador, o Espírito Santo, ou seja, o Auxiliador. A minha Bíblia diz o Auxiliador, o Consolador, o Espírito Santo. Aqui o Pai Todo-Poderoso, ou seja, Jesus pediu a Ele que enviasse até nós, ou seja, Ele subiu, mas Ele mandou o Consolador, aquele que havia de nos consolar, aquele que havia de nos guiar em toda a verdade, aquele que havia de nos lembrar e relembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Ou seja, está aqui, a partir do momento que a Bíblia está aberta, a partir do momento que você tem a palavra no seu coração, que você começa a discorrer ela, que você começa a meditar nela, eu acredito que o Espírito Santo, o Consolador, está ali te lembrando e te confortando e dizendo: filha, não desiste, porque eu estou aqui para te consolar, eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te guiar em toda a verdade. Louvado seja Deus. Eleve o seu pensamento em oração. E agora vou fazer uma oração por você e pela minha vida, pela minha família e por todos. Pai, amado Deus, Pai, aqui estamos, aqui foi ministrada a Tua palavra, Senhor. Pai, eu estou muito agradecido, creio eu que a Tua igreja também, Senhor. E nesta oportunidade, Senhor, meu Deus, agora estou te agradecendo, Papai querido. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, renova, meu Deus, o nosso discernimento, renova, meu Deus, o nosso paladar da Tua palavra a cada dia. Não deixa, meu Deus, nós desistir, Senhor, de meditar nas Tuas santas e sagradas escrituras. Pai, não deixa, meu Deus, nós acabar a audição, meu Deus, para não ouvir mais a Tua palavra, para não ouvir mais a Tua mensagem. Papai querido, vai fortalecendo cada um, Senhor, vai enchendo a Tua graça, vai enchendo a Tua unção, vai enchendo o Teu poder. Se há alguém enfermo neste lugar, Senhor, que o Senhor possa curar ele agora, que o Senhor possa curar ela agora. Se há alguém triste, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, levantar o ânimo dele, que o Senhor possa dar alegria a ele, que o Senhor possa dar alegria a ela. Não deixa, meu Deus, ele sair daqui da mesma forma que ele entrou, da mesma forma que ela entrou, mas que ele seja sair daqui, meu Deus, glorificando e tributando a Ti, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Papai querido, visita, Senhor, aqueles que não puderam vir com motivo de força maior, ao qual só o Senhor sabe, que o Senhor possa dar vitória a ele, que o Senhor possa dar vitória a ela, e é o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, teu filho amado, aquele que vive e reina para o mundo sempre. Amém. Eu agradeço aqui esta rica oportunidade em nome de Jesus.